a sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, lá no Novo Testamento. Segunda carta a Timóteo, um dos filhos na fé do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 9 em diante. Essa é a última carta registrada do apóstolo Paulo. É uma carta um tanto conclusiva, é uma carta de fé, é uma carta de alguém que guardou a sua fé até o último momento. E eu acho interessante porque ele vai falando o rumo em que cada pessoa que o acompanhou durante alguma certa etapa da vida, o rumo que cada pessoa teve e o resultado de alguns, inclusive. Eu não sei o que você escreveria se precisasse fazer uma carta de despedida hoje. Mas é importante, se você precisasse falar do que você deixou para algumas pessoas ao seu redor, por onde você passou. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 16, diz assim a minha tradução: procura vir ter depressa comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Amém? Assente-se, por favor. Paulo foi o grande responsável em levar o evangelho e, com grande êxito, alcançou toda a antiga Ásia. Ele conseguiu levar o evangelho. Teve um período que ele ficou por 2 anos ali em Éfeso, que era um dos polos ali na Grécia, e as pessoas vinham aprender com ele ali em Éfeso. Todos os dias ele estava ensinando, todos os dias. Ele ficou 3 meses na sinagoga e não deu muito resultado, então ele saiu dali. A gente precisa ter esse entendimento. E ele ficou 2 anos ensinando todos os dias, e por ser um polo, as pessoas vinham de mais regiões. Você já ouviu falar das 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas ali da Ásia Menor? Essas igrejas da Ásia Menor, na verdade houve essa expansão por conta disso também, pegou todas as regiões ali, por esse evangelismo, por esse ensino de Paulo. Mas o evangelho de Paulo, o evangelho que Paulo sempre pregou, tomou uma proporção gigantesca. Em contrapartida, um inimigo do evangelho, chamado Nero, que era um antigo imperador de Roma, ele, nas suas loucuras, uma delas foi nomear o cavalo dele como senador de Roma. Tamanha era a zombaria dele, tamanha era a falta de lucidez com relação a esse governo. Não era nenhum governo, né? Ele era um imperador. Mas o que me chama a atenção é que na história ele então, numa dessas loucuras, ele bota fogo na parte pobre de Roma, o fogo toma, se perde e pega também um pedaço da parte rica, e ele acusa os cristãos dessa barbaridade. E uma mentira contada 1000 vezes confunde muito isso quando não é intitulada como verdade. Então a perseguição se tornou muito forte contra os cristãos, e Paulo, um desses líderes, foi terrivelmente caçado. E agora Paulo está numa masmorra. Até onde eu estudei, há relatos de que o esgoto passava onde ele estava. A situação era dramática para Paulo.
E ele sabia que dali ele não ia sair vivo. Por isso ele escreve 2 Timóteo como uma carta de direção, de despedida, porque a preocupação dele era em como a igreja iria ficar. Nós costumamos dizer que Jesus é o cabeça da igreja, e isso é verídico, Jesus é o cabeça da igreja. Mas a doutrina que nós conhecemos, como nós cultuamos, a disciplina, Santa Ceia e tudo mais, ela veio através do apóstolo Paulo. Por isso nós o chamamos de espinha dorsal da igreja, em força de expressão. Caminhar com o apóstolo Paulo era muito importante, mas mesmo o apóstolo Paulo, sendo quem foi, você viu o que aconteceu aqui no relato. Ninguém foi em sua defesa. E ele diz: todos me abandonaram. Todos me abandonaram quando se tratava de apoio. Porque ele tinha uma pessoa próxima ali que era Lucas. Lucas, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e quem escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas, que era um dos discípulos de Jesus e que estava a caminho de Emaús, junto com Cleopas. Deus nunca deixa a gente sozinho. O apóstolo Paulo estava lá. Na primeira defesa, ninguém foi a favor dele. E ele está dizendo o caminho em que cada pessoa traçou na sua vida. Ele morreu, a princípio, entre 63 anos e 64 anos. Uma vida dedicada ao Evangelho. Eu acho interessante, num dos livros da Max Lucado, ele escolheu Os Cravos, um dos melhores livros do Max Lucado, que eu acredito. Ele faz uma conjectura, uma linha de pensamento dele. Ele imagina ali um soldado romano, ou soldados romanos, chegando para a execução do apóstolo Paulo. Quando chegam para ele: Paulo, valeu a pena aí, ó. Você não casou, teve filhos, você tinha dupla cidadania, você tinha uma cidadania romana, conquistada por direito militar do seu pai, de Tarso. Você, além de ser judeu, você tinha direitos romanos, por conquistas militares. Você tinha status, cara. Você estudou aos pés de Gamaliel, o melhor ensino da época. E agora o que você tem aí, ó? Abandonado por todo mundo, caluniado. Você foi chicoteado, pego para sofrer a consequência de azorrar 5 vezes. Te deram essa consequência por 40 menos 1, isso é, davam 39. E agora está nessa masmorra aí, perto de 2 anos, para ser condenado. Valeu a pena? E ele diz bem assim. Aí eu imagino Paulo estendendo as mãos dele, tudo desgastado, com aquela barba, aquela situação toda, adoentado, meio míope já. Eu imagino Paulo estendendo as mãos dele com um olhar cheio de lágrima e confessando: valeu a pena, porque eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. E é isso que ele escreve aqui na carta. O tempo da minha libação, capítulo 4, versículo 6, o tempo da minha libação já é chegado. Guardei a minha fé. E o tempo já chegou. Já chegou. Deus tem uma coroa para mim, mas não só para mim, mas a todos aqueles que têm guardado a sua fé também. Só que ele está relatando ali o rumo de cada pessoa, o rumo que cada um foi nisso. O texto que nós acabamos de ler retrata um pedido emocionado do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, para que se apressasse na visita que o faria. Isso porque o apóstolo Paulo se sentia sozinho naquela ocasião. Ele havia passado por uma audiência e ele estava sozinho, bem na verdade. O Lucas estava com ele, mas ninguém o defendeu. E ele se apresentaria novamente em outra audiência dentro de poucos dias e sentia a necessidade, a carência de alguém como Timóteo, que o entendia. Ele queria ver Timóteo pela última vez. Entretanto, quando Paulo escreve essa carta, ele mergulha relatando porque ele, sendo um homem sempre rodeado de obreiros, 52 igrejas registradas no Novo Testamento que ele era responsável. E agora ele estava sozinho, se vendo sozinho. E ele justifica a ausência de cada um deles que ele considerava especial. E o caminho que cada um seguiu. O título da mensagem que eu vou colocar hoje, aqui que eu coloco, é: um passo muda uma direção. Um passo que esses homens tomaram, mudou a direção da vida deles. Uma decisão mudou a direção da vida deles. Nada a ver, mudou o rumo da vida deles. E eu tenho 3 observações para fazer
dentro desse texto que eu estou relatando para você? Primeiro relato, na vida em Deus, nos é proposto caminhos. Na verdade, todos nós que estamos aqui, os que estão me assistindo, estamos nos movimentando para algum lugar. Você está caminhando em algum sentido. De repente, você pensa assim, não, pastor, eu estou parado, não estou caminhando no sentido nenhum. Não, eu não vou sair do lugar. Mas só nessa decisão, você já vai para algum lugar. Só nessa decisão que você tomou, já vai para algum lugar. Porque a procrastinação já é uma decisão. E entre esses que Paulo dá razões de sua saída, de suas partidas, Paulo fala de um homem chamado Demas. Eu já relatei aqui outras vezes sobre esse homem chamado Demas. Quem é Demas? É um obreiro que o acompanha desde o ano 61. E Paulo faz um relato sobre ele quando escreve a Filemão. Filemão só tem um capítulo, né? No versículo 24, ele fala com lisonjas sobre esse obreiro, sobre essa pessoa amada. Ele fala assim: Demas, o meu cooperador amado. E a primeira vez que Paulo menciona Demas no texto sagrado, ele descreve dessa forma, orgulhoso: meu cooperador. Alguém que colabora comigo, alguém que colabora com o evangelho. Talvez nos dias de hoje, cooperador tenha perdido um pouco do sentido original, mas esse cooperador acrescentou na vida de Paulo. Nenhum de nós, precisando de ajuda, solicitaríamos a ajuda de alguém pior do que nós. Se eu preciso de alguma ajuda quando se trata de informática, eu vou falar com o Sadi, que é técnico nisso. Eu vou falar com o Anderson, que é técnico também nisso. Sempre que temos dificuldade, nós pensamos em alguém mais habilitado do que nós para nos ajudar. Paulo tem um cooperador e precisa da sua ajuda. E esse cooperador não é menos do que o apóstolo Paulo, porque só é capaz de ajudar quem é como nós ou melhor do que nós em tal área. Se a pessoa fosse menos do que Paulo no trabalho, não iria ajudar, iria piorar a situação. Seria mais um para cuidar apenas. Paulo era um homem de visão, Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, mas essa é a primeira referência que ele faz sobre Demas, o meu cooperador. A segunda referência que ele vai fazer de Demas é no ano 62. Colossenses capítulo 4, versículo 14, na ordem cronológica, Colossenses ele é escrito um ano depois de Filemão. Tinha passado só um ano, e Paulo vai falar de Demas de novo, vai mencionar Demas na carta. E sim, em Filipenses 24, ele diz, meu cooperador amado. Em Colossenses 4,14, um ano depois, ele diz na carta, Demas, que ainda está, mas não coopera mais, né? Ele fala só Demas. Tá, mas não coopera mais. Está só observando. Está só feridento. Está só dando um tempo. Demas ainda está, mas não ajuda mais. Demas ainda está, mas não acrescenta mais. Presta atenção. Tem gente que não saiu, mas está caminhando para sair e não sabe. Tem gente que não parou, mas está caminhando para parar e não sabe. Tem gente que não desviou, mas está caminhando para se desviar e não sabe. Olha o caminho que Deus colocou para você. E cuidado com o passo que você vai dar, porque ele pode mudar os resultados da caminhada. Segundo ponto que me chama a atenção. Porque quando eu decido não cooperar mais, falta um pouquinho só para eu amar o presente século e abandonar Paulo. E abandonar o apóstolo Paulo. Meu irmão, presta atenção, eu tenho uma palavra de Deus para quem deixou de cooperar. E ela veio do céu para você. E eu peço que você não humanize uma mensagem que é espiritual. Ainda há tempo. Volte a ser quem você era para o reino de Deus, porque é isso que Deus espera. Por isso Ele tem te dado fôlego de vida. Demas está, mas não serve mais. Demas está,
mas não participa de nenhum discipulado mais. Demas está, mas não leciona mais. Demas está, mas não é dizimista. Demas está, mas não cumpre nenhuma escala ministerial. Demas está, mas nem se interessou como antes. Demas está, mas é o último a entrar num culto e o primeiro a sair. Alguma coisa está acontecendo com Demas. E nesta noite o Espírito Santo diz para Demas: volte a cooperar. Ano 61, Demas, meu cooperador. Ano 62, só Demas, perdeu o título, perdeu o reconhecimento. Ano 63, Paulo escreve para Timóteo, na carta que nós lemos: Demas, tendo amado o presente século, tendo amado o mundo, me abandonou indo para Tessalônica. Está vendo onde essas férias, esse dá um tempo, esse só vou fazer isso, ele te leva? Essa estou aqui, mas não me envolvo, te leva? Está vendo onde essa decisão de eu tenho muito o que fazer e eu não posso cooperar, e esse povo é muito complicado, está vendo onde isso vai te levar? Demas está amando o presente século e me abandonou. Meu irmão, nós estamos falando do apóstolo Paulo, e eles não davam a mínima para o apóstolo Paulo, como tem muita gente aqui que não dá a mínima para o seu marido, para a sua esposa, para os seus pais, para a sua liderança. Tem gente que não tem a mínima consideração. Essa semana eu estava dando aula com o pastor Josadak, que é um gigante na Quadrangular e Brasil para Cristo, quando se trata de estudo, né? Ele foi também, sempre foi Quadrangular, mas um período Brasil para Cristo, curso de atualização, e ele falou que uma vez a igreja que ele era presidente fez um baixo-assinado para tirar ele. A igreja tinha 170 pessoas. E o pastor superintendente da igreja, aliás, estadual, o presidente estadual, não deixou ele ver a lista, para não amargurar o coração dele, mas ele falou que tinha mais de 60 pessoas, viu como é verdade? Tinha mais de 60 pessoas que assinaram aquele baixo-assinado para entregar para o diretor lá. E ele falou: poxa, tudo que eu fiz, eu lembro de algumas pessoas que chegaram e como chegaram, e agora de embalo com alguns ali e tudo mais. E ele falou: então, pastor, você que é presidente, porque era só pastor titular de igreja, não se iluda, grande parte da tua igreja não te engole, grande parte da tua igreja não gosta de você, pode gostar de uma mensagem, pode gostar de uma necessidade, uma situação ou outra, mas não gosta de você, não se iluda. Bem, na verdade a gente não pode se iludir com nada e com ninguém. Você não está ali se baseando nisso. Você está ali por amor a todos, mas principalmente por amor a Cristo. Então, se você fosse basear em pessoas para você acompanhar Paulo, você não vai acompanhar. Porque você vai confrontar com Gleice, você vai confrontar com Michele, você vai confrontar com Jefferson, você vai confrontar com Vera, você vai confrontar com Jorge, você vai confrontar com Carlos, você vai confrontar com Thaís, Solange, Fred, todo mundo. Em qualquer trabalho, em qualquer desenvolver. Tudo é motivo para a gente parar. Tudo é motivo. É uma pressão absurda. E eu sempre digo que eu sou a pessoa que mais tem motivos para sair da igreja. Mas quando eu olho, realmente, eu sou a pessoa que mais tem motivo de permanecer na igreja. Quando você encontra uma liderança realista dessa, como do apóstolo Paulo, um líder realista, eu digo realista porque, um líder lógico desse realista, porque tem muito líder que vive fábulas bem da verdade, mundialice, causas próprias apenas. Não abandone Paulo, não saia do lugar que Deus te semeou. Quando você encontra alguém como Paulo, não desgrude dela, extraia o que você puder. Nem pense em se afastar, porque você vai acabar amando o presente século. Demas deve ter enjoado daquela vida de dedicação ao próximo. Oração, Bíblia, ajuda ao próximo, um monte. Gente que não dá valor, aquelas coisas todas, ingratidão. E alguém disse: Demas, pare com isso, cara, a vida é curta. Você é novo, rapaz. Aproveite essa fase boa do coxa aí, porque logo, logo você não sabe até onde vai. Alguém disse para Demas:
Larga a mão de ser boba, você é nova ainda. Larga a mão, você é boba, rapaz, cheio de vida, está perdendo a tua vida dentro da igreja. Sábado, domingo, olha aí, desperdiçando tua juventude. Parece que todo mundo vai para frente, olha você aí. Chama ele para ir para onde? Qual cidade? Qual cidade? É na Grécia, né? Tessalônica. O que eu podia falar para você sobre essa cidade Tessalônica? Era a única cidade do mundo antigo que por esse período não tinha um governo local, não tinha uma prefeitura, e eles viviam soltos sem ter que dar obediência a curto espaço. Eles só prestavam conta nesse curto espaço ao Império Romano. E é para lá que Demas vai. No meio dessa cultura grega, a perversão ela ditava as regras, porque o amargurado ele odeia isso, em vez de entender. Prefere ir para o lugar onde ninguém o conhece. Pensando, eu vou começar de novo aqui, não quero dar muito espaço, não quero dar moral, não quero deixar ninguém se envolver ou se intrometer na minha vida ou dar opinião, não quero dar moral, é só rolo, é fofoca. Gente, onde tem gente vai ter essas coisas. O pastor não me conhece, é um templo às vezes gigante ou não, mas na verdade essa conversa é só antes de assumir o mundo, porque lá ninguém vai te cobrar postura. É Tessalônica. E é algo de estranho em tudo isso que eu acho curioso, porque Demas ele tem uma vocação. O nome Demas significa governador do povo, isso é, ele tinha vocação para a liderança. E ele vai para uma cidade onde a figura do líder não existe. E nessa hora, eu preciso espiritualizar para você entender. Terceiro ponto. Satanás pega um líder e leva ele a um lugar onde ele não pode frutificar. E tudo que Demas semeou, tudo que foi semeado na vida de Demas, morreu ali. Ele quer colocar um adorador onde não tem adoração. Ele quer colocar você onde você se torna inútil. Você não pode morrer em Tessalônica. Deus tem que ser honrado na vocação que Ele te deu. Fique do lado do apóstolo Paulo. Todos nós precisamos de mentores. Só não confessa quem precisa de mentor uma pessoa com um nível orgulhoso, que não consegue ter vínculo com ninguém. Porque o orgulho, ele arrebenta a gente. Arrebenta a gente. Você está entendendo? Qual o passo que você deu na tua vida? Qual o passo que você tem dado em 2022 na tua vida? Hoje é dia 1º de maio. Qual o passo que você tem dado na tua vida? Porque o mundo dá voltas, e um passo certo ou errado, ele pode mudar toda uma caminhada. Sempre atrás eu ouvi um rapaz que cresceu comigo não, eu tinha 16, ele era dos jovens comigo, e eu vi uma foto, isso já faz 20 e poucos anos, e eu vi uma foto dele com uma garrafa de uísque assim, pelo jeito, pelo que eu soube, ainda é uísque ruim, assim ó. Falei, mas eu pensei que esse rapaz já era líder, porque ele estava na igreja até esse tempo atrás. Um passo nada a ver. Eu vi uma jovem, rede social é interessante, né, para caguetar todo mundo. Eu vi uma jovem de igreja, rede social, trabalhando em casa noturna agora. Jovem. E você acha que não tem nada a ver uma coisa ou outra? Postando em rede social, convidando pessoas. Aonde você acha que vai dar esse passo? Aonde? Eu digo isso para você, porque se você se apoiar em exemplos errados para fazer aquilo que é errado, você vai ter resultados amargos na tua vida. E um dos piores arrependimentos, uma mensagem do pastor Rogério, ele até disse isso, um dos piores arrependimentos na vida são os arrependimentos da velhice, porque não dá tempo de voltar mais diante de algumas oportunidades. Não dá mais. Você está entendendo? E hoje Deus está dando as mesmas oportunidades, não existe um caminho fácil, existe o caminho certo. Se você decide ficar solteiro ou solteira, é um desafio. Se você decide casar, é um desafio.
Não existe um caminho fácil. Você precisa pensar bem na decisão que você está tomando diante de Deus, porque nós estamos falando de um rumo de eternidade, e Deus te deu o fôlego de vida por esse propósito. Olha, eu vou falar um negócio que pode parecer até grossura da minha parte, mas Deus não está nem aí para os teus sonhos. Deus não está nem aí para os meus sonhos. Ô pastor, eu não esperava ouvir amém mesmo. Deus, Ele está aí com o propósito dEle. Por isso que Ele me deu e te deu o fôlego de vida. E o propósito dEle, o sonho dEle, é maior do que o meu e o teu. E o fôlego de vida que eu tenho precisa ser encaixado nesse propósito, porque aí sim eu vou ter vida. Aí sim eu vou ter propósito. Engraçado, né? Paulo, ele escreveu cartas. Uma delas, Filipenses, ele estava preso, né? Era uma prisão domiciliar, mas ele estava preso, estava lá com tornozeleira também. E ele escreveu uma carta, né? Interessante, uma carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, eu nunca me esqueço disso, né? Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. Ele escreve como ele escreveu para Timóteo aqui, não é? No capítulo 4, versículo... é esse aqui, 2 Timóteo, é isso aqui mesmo, 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Você vai encontrar Paulo falando sobre alegria, isso é, a paz que excede todo o entendimento, que guarda o coração dele. Por outro lado, você encontra pessoas que deram um passo na vida, que até tem carro, até tem lancha, moto, não sei o quê, mas não tem paz nenhuma. Não tem nada, é um tormento, tem uma juventude e uma cabeça estragada, e tem que viver fugindo para falsos paraísos e anestesias, e tem uma necessidade de postar exatamente o contrário disso nas redes sociais. Olha como eu estou bem, olha como eu estou bem, e olha como eu estou bem. Enquanto Jesus está trabalhando de dentro para fora na gente, dentro desse contentamento. Qual passo você está dando? Qual passo você tem dado na tua vida? Qual passo? Muitas pessoas querem só o reconhecimento de algumas coisas. Reconhecimento. Eu não sei o que cada um decidiu fazer bem da verdade, mas eu sei do resultado aqui, biblicamente, de algumas vidas. No Velho Testamento, o livro de Crônicas, livro de Samuel, o livro de Reis, você vai ver duas coisas bem interessantes ali. Gênesis também, né? Você vai ver duas coisas bem interessantes. Uma era, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E se acendeu a ira de Deus contra tal pessoa. E você vai ver a conclusão de vida de outra pessoa. E se agradou o Senhor dele. E se agradou o Senhor dela. Você vai ver esses dois rumos de vida que faz toda a diferença, que é a companhia de Deus na vida de alguém. E o resultado, porque a Bíblia é um livro de conclusões, um livro de conclusão de vida. Jesus, no capítulo 17 de João, já intercedeu por mim e por você. Não peço só por estes, mas por aqueles que virão também. Você e eu temos a maior intercessão a favor das nossas vidas, para cumprir um propósito do alto. O que você está fazendo beirando amar o presente século? O quê? Eu me chateei. O que você acha que é estratégia satânica? Você não consegue fazer leitura, parece aquele filme lá esqueci o nome agora lá, o cara, 100 anos de academia, né? E não colocou a bandana da arma, rapaz. 200 anos de treino, e não tem essa lógica de olhar uma batalha espiritual, de saber que Satanás tem de colocar um servo contra o outro. Qualquer um aqui que foi do quartel sabe que em vez de você matar um inimigo, é muito melhor você ferir ele, alejar ele, porque em vez de tirar uma pessoa da batalha, você tira no mínimo 2 pessoas da batalha. E toda vez que eu vejo nas igrejas, uma pessoa toda hora invocando com a outra, brabo com a outra, e assim, nenhum fica. Porque não se resolve, porque é orgulho. Paulo mesmo diz, em 2 Coríntios,
Capítulo 2 tem uma passagem que ele diz assim: e eu mesmo vos pedi perdão, para que Satanás, mesmo não causando nada, para que Satanás não alcançasse vantagem sobre o nosso relacionamento. Ó maturidade! Mas você e eu podemos usar o que a gente quer para fazer o que a gente quer. Não é verdade? Podemos usar. Mas o Espírito Santo, ele testifica a verdade. Não se afaste, não abandone as pessoas que Deus colocou para mentorear a tua vida, para te ajudar de verdade. E não espere doçura de Paulo, porque vai ser e é sempre na medida o remédio em que nós precisamos. Meu irmão, muita gente não imagina o resultado. Tem um rapaz que eu atendi ele, eu batizei ele, ele parou de fumar, eu batizei ele, tive um sonho com ele, bem cabuloso. Acordei, até viajei para batizar o rapaz. Acordei, fui procurar o rapaz cedo, quando olhei o rapaz no canto escondido fumando. Fui 200 vezes, 1 ano e meio fazendo visitas ali. Hoje, depois de sair da UTI, está com um balão de oxigênio, os 2 pulmões está, como é que chama mesmo? Enfisema, traqueostomizado, fumando por aqui. Gente, isso é muito triste, só que assim, misericórdia, né? A nossa condição pode ser outra só, pode não ter nada a ver com cigarro. Porque há pessoas que vão esticando isso no fim da vida, esticando. Agora eu vou fazer, espera só um pouquinho. Se o Senhor me der isso, se o Senhor fizer aquilo, se o Senhor não sei o quê, se o Senhor... Você está esperando um passo de Deus sempre, se Ele já deu um passo há 2000 anos atrás, se Ele já intercedeu, Ele já colocou pessoas para pagar o preço, o que você está esperando? Se Deus fizer mais isso por mim, se Deus fizer mais isso por mim, pelo amor de Deus, como ele diz, vai lavar essa cara, tira essa maquiagem, não tem nada a ver com maquiagem, tá? É uma brincadeira, isso é, para de disfarçar, Deus está chamando você hoje, você sabe disso, Deus está colocando pessoas na tua vida, dentro dessa realidade, Ele quer transformar a tua realidade, e Ele quer cuidar da tua vida em geral, e Ele vai alcançar áreas que você não consegue alcançar, Ele vai realizar coisas que você não consegue realizar, e o caminho dele é sempre o melhor, sempre o melhor. Meu irmão, Demas, você é cooperador amado, olha os passos lá de trás, quantos líderes a gente acompanhou, a nível de vida, tive gente que foi líder, pastor meu, de jovens na época e coisa e tal. Depois desviaram, a gente fica muito triste. Intercede, vai atrás até, tenta estimular, tenta falar. Alguns voltam, alguns não. Mas um passo. Tem gente que eu peguei e falei, não foi uma pessoa só. Então, uma pessoa que eu estava no carro, muitos anos, 10 anos atrás, para mais, eu estava no carro e a pessoa, pastor, eu vou abrir igreja. Eu falei, rapaz, eu vou te falar uma coisa, parece até estranho o que eu vou falar, mas não abra igreja, não abra. Deus chamou você para isso? Porque até onde eu entendo, Deus chamou você para auxiliar, para ajudar, para estender dentro da tua vocação. Isso me deixa bem claro o teu orgulho de não se submeter, de não... Ora, cara, você já abriu igreja 5 vezes. O que aconteceu? Abriu igreja. O que aconteceu? A mesma coisa. E depois a mesma coisa. Só que magoa e fere um monte de gente. Só que daqui a pouco, aquela pessoa que tem um testemunho incrível, uma vocação incrível, está no chão, magoado com todo mundo, frustrado ou frustrada, lá no chão, porque não era para ter dado esse passo, culpando todo mundo. Demas, cuidado com o passo que você vai dar. Porque é dentro do ministério, você tem que tomar muito cuidado. Eu já fui líder do Ministério do Louvor, eu já fui líder de jovens, eu já fui líder de coreografia, pasmem vocês, não tinha que assumir, se eu assumi ali. Eu já fui líder de missões, fui líder da intercessão, líder do diaconato, de escola bíblica. Os impactos que eu trouxe, eu lembro lá no pastor Cristóvão também, da mesma forma. Eu não lembro mais do que eu fui.
Eu já dei aula, eu sou professor de 14 matérias de teologia, ali no ITQ. Tem matéria que eu nunca mais quero dar. Não é o meu perfil. Não é, eu não gosto, os outros não vão gostar, não é o meu perfil. E eu preciso entender isso. Agora tem coisas que é o meu número. Isso eu preciso entender. E se Deus me chamou para fazer parte do diaconato, eu tenho que parar de ser orgulhoso. Porque o que eu aprendi até hoje vai servir para servir. Se Deus me chamou para o ministério de louvor, se Deus me chamou para levar uma mensagem, se Deus me chamou para ajudar a servir, hoje é dia do trabalho, gente. Hoje é dia do diaconato. Se Deus me chamou para exercer a palavra diácono, diácono significa aquele que levanta o calcanhar, aquele que tem ação, que serve. Se Deus me chamou, o que eu tenho que ficar como observador de igreja? Uma vez eu estava no sofá, 10, 9 horas da manhã, num domingo, e o pregador falou, eu nem não aparecia imagem na televisão chiando, Davi, você é guerreiro de frente de batalha, você é de se envolver, você é de agir, o que você está fazendo nesse sofá aí, nessa cama, e blá blá blá, parecia aqueles desenhos antigos, né, que o rádio ficava falando com você, eu? Entenda quando Deus está falando com você, meu irmão. Tua vida não tem sentido. Aí você vai ficar perambulando triste, para cima e para baixo, resmungando. Sabe o que é? É que o Carlos me chamou a atenção. Sabe o que é? No dia da beleza, a Débora foi grossa comigo. Sabe o que é? É que o fulano, o Gabriel, disse para mim que não ia fazer. Olha a cara do Gabriel lá, Gabriel. Como é que está o sobrenome, Gabriel? Monteiro. Monteiro é espanhol ou é português? Então está explicado. Nem sabe o que é, então está explicado. É nada. Ó, a Vitória olhando já. Ó. Pastor, só o senhor sabe o que eu passo. Nada a ver, né? Fala mesmo. Ó. Cada um no seu desafio, né, irmão? Eu digo isso para vocês, porque a pessoa que se amarga desse jeito como Demas, e aí Demas, lá em Tessalônica, você não estava andando com o apóstolo Paulo lá? Estava, rapaz, vou te falar, cambada de falso. Aquela cara assim, de Rottweiler, cambada de falso. Sabia? Povo hipócrita. Eu prefiro, aí a frase, que é um versículo do capeta, não está isso na Bíblia. Eu prefiro ir para o inferno com os amigos do que estar no céu com os hipócritas. Mas esqueceu que no céu não tem hipócrita, e no inferno não tem amigo. E a pessoa fica... Ano 61, meu cooperador amado. Ano 62, não coopera mais. Já está azedando. Ano 63, assumiu amando o presente século. Culpando todo mundo. Encontra pessoas... E aí? Você não está na igreja mais? Rapaz, eu tenho que me achar primeiro aí, porque, sabe, esse povo é muito complicado lá dentro. Aí acaba tendo essas reportagens, como teve desse povo da mídia aí, que era do gospel, cobrando fortunas, que fala... Jesus é um cara massa, os seguidores deles que estragam tudo e tudo mais. Se você quer estar debaixo do cabeça, tem que estar no corpo dele. Não existe isso. Chegou uma pessoa e falou, pastor, eu estou querendo abrir um ministério aí, que não tem paredes. Mas tem alguém mentoriando, ajudando, tem alguém que assim... Não, veja bem, eu falei, vou falar uma coisa para você já para adiantar. Igreja é espiritual, sim. Mas existe nesse mundo físico, então tem que ter um CNPJ, tem que prestar conta para governo, tem que testemunhar, através do CNPJ, impostos e tudo mais que se paga. Tem coisa que é isento, tem coisa que não. Então tem que prestar conta, testemunho. Porque não é só fazer filho, não, tem que cuidar. O meu negócio é ganhar alma. Vai fazer o que depois? Jesus não abriu o templo, mas ele não impediu ninguém de abrir. E outra coisa, Jesus ia para a sinagoga, ele ia para o templo. Sempre falou sobre isso. Uma concentração de fé. Você nunca vai ver uma proibição na Bíblia. Ele sempre estendeu o reino onde ele esteve, mas ele sempre esteve na sinagoga, e sempre estimulando estar, da forma correta. Cuidado com essas pessoas que se intoxicam e intoxicam outras pessoas. Cuidado com essas pessoas, meus irmãos, que não só se pervertem, mas pervertem outras pessoas. Porque começa a ficar na igreja amargurado, começa a ficar na igreja assim, Pastor David, alguma coisa, que eu não lembro o nome dele, ele falou que ele estava no sinaleiro,
E foi, daí parou no sinaleiro de novo. Eu não sei se ele estava sem cinto ou ele estava falando no celular. Aí passou uma pessoa do lado do carro e falou: daí, pastor David Fake. Pastor Fake News, alguma coisa. Pastor Fake News. E ele falou assim: olha, eu me senti mal, eu realmente estava errado, estou falando para vocês aqui, mas antes disso, alguém intoxicou o coração dessa pessoa contra mim. E essa é a principal estratégia de Satanás: intoxicar a figura de um líder para alguém. Jesus, você tem dúvida que Jesus ressuscitou ou não? Mas tem gente, principalmente os judeus, acreditam na investida satânica, dizendo que os soldados, foi aquela investida judaica, os fariseus pagaram para os soldados romanos que guardavam o túmulo de Jesus, para que eles falassem que os apóstolos vieram à noite e roubaram o corpo de Jesus. E eles se apoiam nisso até hoje. Porque a calúnia sempre vai querer perseguir qualquer figura de líder. Qualquer figura de líder. Tempo atrás, esses homens que fazem frente nacional, tem que ter uma característica forte, né? Você pode não concordar com tudo, mas que estão fazendo uma frente, estão. E eu estava vendo, eu reparei isso em 2015, quando apareceu uma mulher nova, bonita, eu pensei, ela lembra a minha irmã, até uma das minhas irmãs. Para quem não sabe, eu tenho 6 irmãs. E ela disse que teve um caso com o pastor Marco Feliciano. E um caso, e que ele, algumas pessoas estão lembrando aqui, e ele, isso e aquilo, tá. Mas a intenção era caluniar. Aí depois, aquele fervo todo, que teve um caso com ele e tudo mais, você está vendo, esse pastor é narcisista, ele posta foto assim, ó. É fácil, e achar a brecha para tentar trabalhar ali. Passado um tempo, o processo se inverteu. Por quê? Porque não é assim, simplesmente, passa por uma perícia. Tudo aquilo que ela falou, ela não pôde provar. As datas que ela disse, as coisas que ela falou, e ele tinha o hotel que ele estava, numa convenção nisso, tem câmeras, e ele estava lá. A convenção que ele estava, a câmara onde ele estava, a assembleia onde ele estava, a igreja onde ele estava, tem câmera, tem provas. E depois, passou um ano e eu guardei isso. Um ano, porque eu achei isso muito sério. Ela, foto do lado do Lula. E a própria defesa do PT ali. Meu irmão, as investidas de calúnia como Nero fez com o apóstolo Paulo, quem se fere são os inocentes. Sabia que esse negócio de cristianismo aí não prestava? Olha aí a maldade. Só falam de ódio. Aí, ó, meteram fogo. As investidas que fizeram contra Jesus, olha aí, ó, uma seita que vai contra o judaísmo, olha aí, ó, uma seita que vai contra o Império Romano. Você acha que hoje em dia é diferente? Você acha que não vão fazer isso contra a minha vida? Você acha que não vão fazer isso contra a figura de qualquer líder? Não seja ingênuo de se apoiar nesse tipo de coisa. Uma vida, você vê os resultados, como está aqui de vida, os resultados. Fica dando moral para blogueiro para você ver, que nunca constrói nada, que não constrói família, que não constrói vida e nada, só sabe falar em rede social. E deu ouvido para o teu avô e tua avó às vezes, para o teu pai, para a tua mãe, para um pastor que você conhece, uma pastora que você conhece. Demas, pelo amor de Deus, antes que seja tarde, Jesus está chamando você, não para esperar uma atitude dele, porque ele já teve e tem, para esperar uma atitude tua. Um posicionamento hoje. Está lá a irmã Verinha, irmão Jorge na porta. Está lá o doutor Carlos. Está lá a pastora Gleice. Está lá o irmão Sadi, pastor Sadi. Tantos outros aqui, pastora Lourdes, lá no Corbélia. Tantos outros ministérios. Você cheio de talento e dizendo para Deus, dá mais um tempo, Deus. Desculpa, eu falo com amor. Toma vergonha nessa cara. Dê propósito para a tua vida e pare de ficar vivendo só para você. Porque Deus te deu graça, talento, instrução e vida. Te deu fôlego para isso. Para com essa história que eu sou muito novo ainda. Para com essa história que eu sou muito novo na fé ainda. Para com essa história que eu estou... sabe, o povo é muito complicado. Pare com essa história, porque a Bíblia diz que aquele que... Eclesiastes 11, né? Aquele que só observa o vento, nunca semeará. E se você não semeia, você não vai colher. E daqui 5 anos, você está arrependido de não ter escutado essa mensagem hoje. Deus quer guardar a tua vida. Deus quer guardar a tua família.
Deus quer guardar o teu coração e a tua salvação. Se coloque em pé em nome de Jesus. E não adianta ficar de beiço para mim, não. Põe a mão no teu peito assim. Põe a mão no teu peito. Até quando você vai ficar visitando a igreja? Até quando você vai ficar assistindo online só? Com essa desculpa. Tem jeito que eu mando mensagem, como eu mando por transmissão, vai para muita gente. E sempre me mandam as mensagens, pastor, pois é, não deu para ir hoje. Essa semana está correria. Mas faz 2 anos. Meu irmão, quem que vai cair nisso? Eu sei de uma coisa, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Quando você decide, não tem o que impeça. Não tenha dúvida sobre isso. Lidar com gente é difícil, mas nem por isso você deixou de casar, nem por isso você deixou de trabalhar, nem por isso você deixou de votar ou se posicionar na sociedade. Não é? Às vezes não é falta de tempo não, às vezes é falta de amor por Jesus. Com a mão no teu coração eu vou orar por você. E você vai falar para Deus a tua decisão hoje. Mas já? Não, você já está atrasado. Já está atrasada. É hoje a tua decisão. Qual passo você vai dar? Hoje. E você vai colher frutos daqui 5 anos e na eternidade. Qual é o passo hoje? Qual é o passo hoje? Eu vou orar por você. Fecha os teus olhos. Responda a esse chamado de Jesus. Deus Todo-Poderoso e Fiel, amigo de todas as horas, nós sabemos que nós podemos confiar na Tua fidelidade, nós sabemos que podemos confiar sim no Teu chamado, nas Tuas respostas, nós sabemos que nós podemos confiar, Pai, nos Teus livramentos. E hoje nós queremos dizer para o Senhor, Pai, sobre esse passo que nós decidimos dar. O Senhor disse na Tua palavra que se a gente quiser te seguir, temos que negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Hoje aqui há pessoas que estão se negando. Hoje aqui há pessoas que estão negando o conforto muitas vezes, negando a, aspas, razão própria, fecha aspas. Hoje há pessoas aqui que estão negando um descanso, talvez. Estão negando um futuro que aos seus olhos seria muito promissor, simplesmente para responder o teu chamado com qualidade. Pai, em nome de Jesus, coloca essa certeza nesse coração, coloca uma decisão de dignidade, coloca um posicionamento, porque uma mensagem confrontadora dessa que o Senhor está entregando, com certeza desloca, com certeza chacoalha, com certeza nos irrita, com certeza nos constrange. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus, essa verdade venha ser gravada na mente de cada um, para que ninguém consiga fugir disso, para que venha produzir frutos dignos de arrependimento e de louvor ao Teu nome. Ah, Deus, o Teu Evangelho é tão belo nas Escrituras, o resultado dele é tão incrível, apaixonante, porém o cenário é de guerra, e nós precisamos olhar para as promessas. Então vem ungir agora o passo dessa pessoa, vem ungir essa decisão, porque a felicidade de cada um pode estar a um passo. Santo Deus, nisso nós colocamos nas Tuas mãos, Pai, pedindo a Tua graça, para que assim como aconteceu com vários homens e mulheres da Bíblia, vários homens e mulheres que já escutamos o testemunho, essa mensagem não sai desse coração, e a melhor decisão seja tomada para louvor da Sua glória. Assim ligamos aos céus, pedindo, Pai, ao Senhor que derrame poder, para que as algemas satânicas, as cordas, os laços que prendiam a mente de pessoas caiam por terra em nome de Jesus, e haja liberdade e fé na decisão do Teu nome. Entrega em nome de Jesus.